para todo sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Querido Deus, querido Pai, neste momento, Senhor, estamos aqui reunidas para mais uma vez ouvir a Tua palavra. Senhor, acredito que muitas mulheres não pararam de fazer o que estavam a fazer em vão. Acredito que muitas mulheres estão aqui, tinham outras coisas para fazer, mas preferiram estar aqui, ouvir a Tua palavra, preferiram estar aqui para conhecer mais e mais de Ti. Espírito Santo, nesse momento, peço que venha visitar a cada mulher que está neste programa. Peço que as nossas atenções sejam totalmente viradas só para aquilo. Que esquecemos tudo que passou durante o dia, que nos afastamos do barulho que está lá fora e que nos concentramos só aqui. Venha nos visitar, Senhor. Esteja conosco, Pai. Não nos abandone, Senhor. E também temos a certeza, Senhor, que os dias que passamos aqui não serão dias em vão. Tenho certeza que cada mulher aqui presente, cada mensagem que já ouviu até agora, mudou um bocadinho. Tenho a certeza que o Senhor tem feito o seu trabalho da melhor forma possível, Senhor. Então, nesse momento, Senhor, lhe peço que venha estar nesta sala e venha estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, amadas, nós hoje temos como tema... Amém. Existe esperança. Temos como tema Existe Esperança. A nossa oradora será a irmã Sônia Oliveira. Gostaria de saber se a nossa oradora já se encontra na sala. Nossa irmã Sônia Oliveira. Já estou aqui, sim. Amém. Seja bem-vinda, irmã. Estamos aqui todas prontas para poder lhe ouvir e aprender um bocadinho com a irmã. Seja muito bem-vinda ao nosso grupo. E a irmã tem a palavra. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos os participantes. Antes de mais nada, agradecer a Deus pela oportunidade e pelo facto de ter colocado nos vossos corações, como liderança do grupo, a ideia de me convidarem para falar. E agradecer porque é sempre um prazer estar no meio de pessoas que confiam e acreditam em Deus e poder partilhar um pouco daquele pouquinho que uma pessoa conhece, para juntas aprendermos e crescermos mais. Como já foi dito, o tema hoje é Existe Esperança. Para quem tem estado a... Digam-me se estão a ouvir-me bem, por favor. Ok. Para quem tem estado a seguir ou é frequente no grupo, sabe que há já algum tempo que se tem estado a estudar, a falar sobre o livro Esperança para a Família. É um livro que traz 10 temas e em cada encontro se foi falando de um dos temas, né? Hoje cabe-me a mim falar sobre o Existe Esperança. Portanto, durante essas sessões, nós fomos ouvindo irmãos a falar, irmãs a falar, houve interação, houve comentários, mas hoje gostaríamos que houvesse um pouquinho mais de interação. Eu já passei, não sei se a Gércia já tem, mas eu passei umas perguntas para que... Tenho, minha irmã. A irmã, a parceira já tem, filha. A irmã já está aqui. Está aqui. Obrigada. Já estou aqui, só estou com o nome da Gércia. Ok. Eu passei umas perguntas à Ana para compartilhar, porque no seu dado momento eu vou perguntar, eu vou querer ouvir a opinião, a resposta a essas perguntas. E são perguntas relacionadas com o tema de hoje. Portanto, Ana, acho que podes passar as perguntas
Mas antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de fazer uma oração nos segundos, se me permite. Oremos então. Querido e abençoado Pai que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, porque tu és bom. Graças te damos, Senhor, porque ainda assim, sendo pecadoras e pecadores, tu permites que nós reservemos algum tempo do nosso dia para, em conjunto, orarmos, estudarmos, bendizermos a tua santa palavra. Neste momento, Senhor, quero te agradecer por teres permitido que eu pudesse estudar e aprender um pouquinho mais sobre ti e também compartilhar com as minhas irmãs. Que sejas tu a falar, que a tua presença se manifeste aqui neste lugar o tempo inteiro e que possamos sair daqui com mais esperança do que entramos. Em nome santo e por amor de Jesus. Amém. É assim. Amém. Existe esperança. Um tema bastante sugestivo e em função disso eu senti a necessidade, a curiosidade e a vontade de ir procurar um pouco principalmente sobre o ponto de vista humano, é entendido como esperança. Existe, todos nós sabemos que vem do verbo existir e que significa ter, a presença, termos em mãos. Esperança eu fui procurar e é um dos dicionários que eu uso várias vezes, é o dicionário Priberam, e diz que esperança, como nós sabemos, é um nome feminino. Não sei se tem aqui alguma esperança no grupo. Mas diz também que esperança é a disposição do espírito que induz a esperar por uma coisa que há de se realizar, por uma coisa que há de acontecer. Esperança é expectativa, é coisa que se espera, é confiança. Entretanto, deixou-me bastante feliz e mais curiosa ainda pelo fato de ele trazer também um significado, digamos assim, com base na religião, que diz que é uma das virtudes da teologia. Mais à frente nós vamos ver um pouquinho sobre o que a Bíblia nos diz com relação a isso. Para tornar o encontro um pouco mais interativo, eu tive o cuidado de falar com algumas pessoas próximas, amigas, e perguntar, querer saber o que para elas significa esperança, o que é que pensam ou como pensam como podem obtê-la. E são algumas dessas perguntas que também estão a ser partilhadas pelo chat para que irmãos e irmãs aqui presentes, acredito que se vai definir o número de pessoas para responder no momento em que eu perguntar, porque eu gostaria também de ouvir as opiniões ou o entendimento que cada uma de nós tem sobre o que é esperança. Então, enquanto as pessoas vão refletindo, eu vou passar então vou ler mesmo aquilo que me foi passado, ou seja, as respostas que me foram dadas. Houve um adolescente que me disse assim: esperança é saber que existe mais uma chance que vai além do nosso medo. É entender que a alegria vem depois e deve permanecer mesmo com tribulações presentes. Aí nós temos um pressuposto que aparece também em Tiago 1, versículo 2. Esperança, o adolescente diz que estando num relacionamento, a esperança é encontrada quando se dá a oportunidade de um ouvir o outro e resolver os seus problemas de coração alegre.
Na vida, muitas vezes não sabemos como agir, temos receio de enfrentar vários obstáculos, perdemos a nossa fé. Mas se deixarmos tudo isso de lado e olharmos além do horizonte, veremos que, tal como a fé, a esperança move montanhas. Ele faz uma ligeira simbiose entre o que é a fé e o que é a esperança. Contudo, uma mulher de meia idade disse-me assim: esperança para mim é confiar em algo que me foi prometido, aguardando que no tempo certo eu receba o que me foi prometido. Mas fez uma observação muito importante, que é a convicção de que a minha esperança não será vã ou não será à toa, como se diz geralmente. Depende do autor da promessa. Autor esse que pode ser Deus ou o homem. À medida que eu vou falando, vocês vão captando e vão mesmo fixando para podermos depois, todos juntos, ver se concordamos naquilo que é realmente a esperança. Houve um homem que é quase de meia idade e que disse: no geral, a esperança é o sentimento de confiança de que algo de bom venha a acontecer num futuro breve ou longo. Por exemplo, nós todos temos esperança que o país mude. Acho que isso é bem verdade, né? Biblicamente, esperança é uma das 3 virtudes teológicas ao lado da fé e da caridade. Aqui, neste ponto, eu consigo fazer a junção com o que o dicionário Priberam diz que é uma das virtudes teologais. Eu, no meu fraco entender, digo que esperança é a confiança em algo que eu tenho, que eu quero, que eu gostaria que acontecesse. Humanamente falando, é esperar sem certeza. Espiritualmente falando, é esperar com fé, pois ela reside na fé que tenho e nas promessas que Deus me dá. Mas não deixei de fora as criancinhas. E então uma criança disse-me assim: esperança é o teto de Deus. Eu subo neste teto, posso sofrer muito mais do que penso, mas sei que o tesouro é descansar na paz de Deus. Isto foi uma criança que me disse. E eu perguntei: mas que teto estás a referir? E então abriu-me assim os braços e disse: está a ver o Cristo Rei? Então Deus tem assim os braços e eu subo nos braços dele e eu sei que eu vou repousar, não importa o que eu vou sofrer. Agora eu gostaria de ouvir o que é que os nossos amigos aqui têm para responder às perguntas que foram colocadas. Vamos todos interagir? Ana, já temos algum candidato? Se não, vamos indicar, porque nós também aqui conseguimos ver quem está, quem não está. Exatamente, nós ainda não temos nenhum candidato, parceira, vamos indicar. Olha, eu vejo aqui no chat. Lomena. Lomena, sim, Lomena. Lomena. Lomena poderia dizer, ao invés de escrever apenas, o que é que pensa sobre as perguntas que foram colocadas. O objetivo dessa interação é precisamente romper com este silêncio que ocorre. Nem sempre temos a oportunidade de fazermos comentários, de darmos a nossa opinião, de colocarmos questões. Hoje queremos fazer a coisa de uma forma um bocadinho diferente
porque pensamos que assim é muito mais efetivo, conseguimos aprender um bocadinho mais. Então, estão 75 participantes. Acredito que há bastante pessoas para poderem fazer, pelo menos 5, fazerem comentários ou responderem às questões que foram colocadas. Senão, vou parar por aqui. Posso parar, Ana? Não sei se conseguem ouvir-me. Boa noite. Conseguimos sim. Me chamo Ana Coelho. Muito obrigada, primeiramente, por partilharem. É a primeira vez que eu participo e sim, eu gostaria de dar o meu contributo. Aí vai um pouco das respostas que eu consegui preparar assim automaticamente. A primeira é sobre esperança. No meu fraco entender, esperança é um sentimento que brota nos nossos corações. Nos dá ânimo para viver. Claro que tudo movido com Deus. Deus é que nos prepara, Deus é que nos... tudo que nós vivenciamos hoje, seja para situações que nós não estamos preparadas, como para situações que nós estamos ou achamos que estamos melhor preparados, Deus é que nos prepara, Deus é que nos mantém. Então, esperança, no meu entender, é acreditar que Deus está em todo tempo e todo lugar, preparando, nos mantendo vivos, nos mantendo firmes, fortes em qualquer situação. Como obtê-la? Quanto mais orarmos e buscarmos o conhecimento da palavra, quanto mais nos achegarmos a Deus, conseguiremos manter e conhecer e ir entendendo um pouco mais sobre isso. Eu creio que eu não conheço outra forma de ter esperança. Desde muito pequenina sempre fui ensinada a conhecer a Deus. E quando comecei a conhecer sobre o amor, sobre qualquer outro sentimento, em todos eles tinha Deus sempre. Tinha Nosso Senhor sempre. Então, no meu entender, Ele está presente em todos os campos da nossa vida. Quando nós temos alguma necessidade, nós buscamos por essa esperança que mantém-nos vivos, mesmo que só um bocadinho, mesmo que não acreditemos que aquilo vai acontecer. A esperança que Deus vai nos ajudar é que nos mantém com essa esperança viva, com essa chama acesa. Não sei se alguém me pode ajudar mais, mas na minha opinião é assim que eu posso definir a esperança. Muito obrigada, Ana. E muito obrigada. Tocou em pontos bastante importantes. Quem mais? Yara. Sim, Yara. A esperança para mim é dar um passo para frente com os olhos fechados. E se ela, aqui a segunda questão, será que ela existe? Ela existe sim, porque em questões de certeza ou incerteza, de qualquer jeito, houve algum impulso que nos fez andar. Querendo nós, como não, o passo sempre foi dado, então ela existe. O que podemos fazer para obtê-la é não parar de andar, não parar Eu posso dizer que o impulso que nos faz não parar de andar é a força de Deus, não é? Querendo nós como não, esse impulso está sempre ali, mesmo que nós não queiramos não queiramos andar, mas esse impulso está ali. Então eu digo que esse impulso que nos faz andar com os olhos fechados é Deus, e mesmo não queremos, Ele está aí, porque Deus
mesmo nós não quisermos, Ele é quem Ele é e será para todo sempre. E como podemos obter? É continuar a depender dessa força que nos impulsiona a andar, que é Deus. Este é o meu contributo. Obrigada. Obrigada, Yara. Faltam-nos mais 3. Já tivemos 2 participações, da Ana Coelho e da Yara Vungula. Faltam-nos mais 3 participações. Vamos, irmãs. Posso falar? Boa noite. Deve. Alô? Estamos a ouvir, podes falar. Boa noite, irmãs. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Diga-nos o seu nome para eu poder escrever aqui no chat. Margarida. Pode avançar, Margarida. Para mim, resumindo e concluindo, a esperança é Jesus. E sem Jesus não há esperança nenhuma. Era tudo que eu tinha para dizer. Amém. As irmãs que durante esses dias se esteve a falar sobre os temas do livro, podem dar uma opinião com base naquilo que pode não ser, não tem necessariamente que ser com base no que se falou, mas podem dar uma opinião. Eu já sei que pelo menos a Naima está presente. Tá. Boa noite, Mana Sônia, boa noite, amadas. Para mim, a esperança é uma crença emocional de que algo positivo está por vir, independentemente das circunstâncias. E a esperança está muito ligada à perseverança. Sabemos que a perseverança é fruto do Espírito Santo e também está ligada à fé, que é o firme fundamento das coisas que esperamos, mesmo sem ver. Então, esperança é aquilo que nós temos, independentemente da circunstância que a gente esteja a viver, independentemente de aparentar o contrário, nós temos sempre um sentimento positivo, algo de que algo melhor está por vir por detrás daquilo que está a acontecer ao nosso redor. Esta é a definição que eu tenho sobre esperança. E vou me juntar à opinião das irmãs que a maior esperança que nós temos é Jesus. Crendo em Jesus, nós sabemos que, independentemente do que esteja a acontecer ao nosso redor, nós temos um Deus do impossível, aquele que traz à existência as coisas impossíveis, as coisas inexistentes, melhor dizendo, aquele que traz aquilo que a gente não consegue ver, que não consegue enxergar. Essa é a nossa esperança, esta é a nossa fé e a nossa perseverança. E acredito que é o motivo que nos faz estar aqui. Por isso é que nós estamos aqui, porque nós cremos num Deus que nós buscamos, um Deus que está conosco todos os dias, um Deus que nos promete um mundo além deste mundo rasgado, deste mundo que parece um barco à deriva, um Deus que nos promete algo melhor e um Deus que não falha, que não se estriba simplesmente no prometer, mas é um Deus que cumpre aquilo que promete. Este é o meu contributo, Mana Sônia. Obrigada, Ana Naima, obrigada. Tem mais alguém? Sim, eu posso falar. Boa noite, irmãs. Posso falar? Sim, falta-nos mais uma. Boa noite, irmãs. Eu também Boa noite. Mara? Pronto, obrigada. Tinha mais uma, mas enfim. Boa noite, irmãs. Obrigada pela oportunidade. Estamos mais uma vez a compartilhar a palavra de Deus. Só para dizer sobre esperança, né? Só para acrescentar naquilo que a Naima já disse. O livro de Romanos, no capítulo 8,
a partir do versículo 18, o título até é Os Sofrimentos do Presente e as Glórias do Porvir. E no versículo 24 diz o seguinte: porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardaremos. Esse capítulo me faz perceber que a esperança é a nossa visão positiva do futuro, é aquilo que nós esperamos, como a Naima já disse, além de todo o sofrimento, além de todas as dores que vivemos hoje, é a visão que nós temos positiva daquilo que nos aguarda mais lá para frente. E como cristãos, sabemos que o que nos aguarda mais lá para frente é Cristo. E isso é algo que essa esperança nós podemos aplicar não só na esperança de nós um dia vermos o nosso Redentor, bem como nas vezes quando passamos em certas atribulações. Eu sempre digo que é importante nós começarmos a viver de forma intencional. Quando eu vivo de forma intencional, quando eu sei qual é a visão positiva que eu tenho do futuro, independentemente de qualquer circunstância que eu tiver a passar, aquela visão vai me ajudar a preservar e a guardar, porque eu sei que o que eu tenho hoje de vida, seja sofrimento, seja dor, não se compara com aquilo que eu poderei alcançar. Isso é aplicado em todas as áreas da nossa vida. Então, é importante nós mantermos firmes, sabemos em quem realmente nós acreditamos, olhar para os problemas e pensar que isso são situações que estão acontecendo no momento, mas isso não nos define, não define aquilo que poderemos alcançar, e olhar sempre para a cruz, porque Cristo sim é a nossa maior esperança, porque só assim nós seremos vitoriosos. Há muitas pessoas que dizem que a visão positiva que muitos pacientes têm quando estão acamados, mesmo sem falando, mesmo muitas das vezes estando em estado de coma, é que faz com que esses pacientes, muitas das vezes em estados muito críticos, acabam por se levantar, e muitas vezes os próprios médicos não sabem explicar o que aconteceu. É porque lá no fundo aquela pessoa sempre acreditou que podia sair daquela situação. Então é muito importante nós perseverarmos, nós entender qual é a intenção que nós temos para com a vida. Se ela é positiva, sempre vamos conseguir sobressair de situações que muitas das vezes nos desagradam. Muito obrigada. Obrigada, Mara. E obrigada a todas que deram as suas opiniões, e eu pude ver que todas convergimos num ponto, em 2 pontos. Esperança é um sentimento, é um passo em frente, é uma crença emocional, quer dizer, é algo que existe dentro de nós. Mas, como foi bem curta e objetiva a Margarida, esperança é Jesus. Sem ele não há esperança nenhuma. E todas as que deram o seu contributo, incluindo os que eu trouxe, acredito que se existe aqui alguém que não concorda com isso, por favor, que se pronuncie. Mas esta esperança, este sentimento que nós vivemos, é movido por esta força, por este impulso, conforme mencionou a Yara, que é a força divina. Quando nós abrimos a Bíblia, antes disto, há um adágio popular que diz: a esperança é a última que morre. Por que é que se diz isso? Porque a vontade que algo se realize, que algo aconteça, é tanta que uma só fica, espera. Quer dizer, até que já não existe, a pessoa já não exista e deixe de ter essa esperança. Então dissemos que a esperança é a última que morre. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, e eu tive o cuidado de buscar algum significado bíblico de esperança, a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança.
Agora eu pergunto, Deus morre? Deus morre, irmã. Deus não morre. Então, se Deus não morre, e Ele é o Deus de toda a esperança não morre. Para aqueles que conhecem Jesus, que temos Jesus como o nosso Senhor e Salvador nas nossas vidas, esperança não é simplesmente uma palavra. É como dizia a Mara, é uma forma de viver incondicional. Esperança para nós que conhecemos Jesus, que confiamos em Jesus, que lhe temos como nosso Salvador. Esperança não é apenas uma palavra, esperança é sim um estilo de vida. Porque não importa por que situações nós estejamos a passar, boas, más, não importa se alguém vem e diz, não, isto que tu estás a querer não é possível acontecer, nós temos um Deus em quem nós confiamos e depositamos todos os nossos pensamentos, todas as nossas dúvidas. E se nós vivermos desta maneira, nós haveremos de ter sempre esperança e vamos esperar até que Ele volte para então podermos estar juntos a Ele para sempre. Se nós formos e abrirmos Romanos 15:4, Romanos capítulo 15, versículo 4, diz o seguinte: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está-nos a dizer que a Sagrada Escritura nos mostra a esperança. A Sagrada Escritura é para termos esperança. Ela é esperança. E nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus a falar para nós. Por isso é que mais lá atrás dissemos que Deus não morre. E Deus é toda a esperança. A Bíblia reafirma, para além de Romanos 8, que leu a Mara, a Bíblia reafirma aqui que o que foi escrito é para que, pela paciência e consolação das Escrituras, nós tenhamos esperança. E existe uma mensagem que Deus deixou para cada um de nós, que Deus deixou para a humanidade, que representa a esperança para cada cristão. Esta promessa, né, é uma promessa, nós podemos encontrar em João 14, 1-3. São versículos bastante conhecidos. E eu tomo a leitura. João 14, 1-3 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso. Deus cuida tanto de nós que a preocupação dele é que nós estejamos aonde ele está. E essa é uma promessa que nos garante manter acesa, manter viva essa esperança da segunda volta de Jesus. Porque, como diz Mateus 24, 36, nós não sabemos, ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. O único que sabe quem é o Pai. Então, nós temos essa esperança em nós porque acreditamos, porque conhecemos e sabemos que esse dia vai chegar. E então vamos caminhando desde o momento em que nós conhecemos Jesus, nós vamos caminhando, entramos já no processo de santificação,
caímos, levantamos, porque em nós vive Deus, em nós vive Jesus, que é a esperança para podermos atingir, para podermos chegar à eternidade, para podermos ser salvos. Há uma irmã que levantou a mão. Eu queria perguntar se há algum comentário no meio com relação a isto, ou se podemos passar para duas ou três pessoas, Ana, diz-me aí que é possível, que possam compartilhar conosco algum testemunho em que teve lugar a esperança. Pois, eu já pus no chat e já escrevi e já pedi duas irmãs que partilhassem connosco testemunhos que tivessem relacionados ao tema esperança, e logo de seguida a irmã levantou a mão e eu estava a perguntar-lhe se levantou a mão que era para partilhar connosco alguma coisa, e aí a Sônia entrou. Vamos lá saber da irmã se levantou a mão porque vai partilhar connosco ou se... Irmã Arlete, certo, Sônia? Eu não peguei bem o nome dela. Eu vi, Arlete alguma coisa. Então é isso, amadas irmãs. Precisamos de duas irmãs que nos possam partilhar testemunhos curtos relacionados ao tema esperança. Alguém? Eu não consigo ver quem foi que levantou a mão. Irmã, por favor, se levantou a mão porque quis dizer algo, por favor, volte a... Pronuncie isso, né? Pronuncie isso. Se não, outra pessoa pode, como já disse a Ana, outra pessoa pode compartilhar se estiver... A Yara Vongula tem um testemunho para nós, ela já pôs aqui o nome. Yara, podes desbloquear o teu micro e falar. Ok. O microfone já está. Eu queria... Já, conseguimos ouvir. Sobre a esperança, eu queria compartilhar uma história curta que aconteceu comigo no local de trabalho, não é? Eu tinha uma colega que trabalhava comigo e ela estava casada há muito tempo e não tinha ainda... Ela já tinha uma filha e queria fazer mais outra filha. E ela ficou grávida, nós ficamos grávidas juntas, eu tive o bebê, depois ela perdeu e tudo mais. Mas depois disso ela não tinha esperança de ter, porque ela estava com problema de atenção. Mas eu lembro-me que eu disse a ela que a esperança é minha e que ela tinha que deixar essa esperança comigo, que ela um dia ia ter o bebê na mão, porque eu queria ter essa esperança dela um dia ter o bebê. E graças a Deus, espírito de oração e tudo mais, ela hoje, quando ela ficou grávida, eu ligava sempre para ela, já, e a última vez que eu liguei para ela riu e disse já. E Deus é tão bom que ela hoje tem a sua bebê na sua casa, uma menina tão linda, e eu acho que a esperança de que Deus não nos deixa desamparados e que Deus sabe todas as coisas e Ele sabe o momento exato, Ele sabe o que é necessário para nós e quando isso é necessário. Isto é essencial porque às vezes perdemos o foco na nossa esperança. Nossa esperança é Deus. E se a Deus nós prestamos atenção, Ele providencia, Ele... como a Bíblia diz, né? Tudo que é resto, Ele nos vai acrescentar, porque damos a nossa confiança a Ele. Como resultado, temos tudo aquilo que nós necessitamos, como uma ação ou um sentimento trabalhar, ou um sentimento mudado. Então, é mais ou menos isso que eu queria partilhar com as irmãs. Que a esperança é Deus e, como consequência, tudo o resto é restaurado em nós. Amém.
Obrigada, Yara. Nada. Deus seja. Obrigada, Yara. E temos a segunda, que é a Joaquina. Joaquina Demboi, podes desbloquear o teu microfone. E assim terminamos com os testemunhos de hoje, com o tema de esperança. Joaquina? Yes. Estou aqui, sim. Boa tarde. Boa tarde, Boa boa noite para nós. vocês. Boa noite para nós. Já, estamos a ouvir Desculpa. bem. Não faz mal, não faz mal. Boa tarde para ti, irmã. Então, o testemunho de esperança que eu tenho para contar, eu tenho vários, mas eu vou contar um assim que me veio na mente no momento. Eu vim para os Estados Unidos sem... a segunda vez que eu voltei para os Estados Unidos, porque a primeira vez a minha irmã morava aqui, a segunda vez que eu voltei para os Estados Unidos, eu vim sozinha, sem família, sem nada. Mas eu tinha esperança que Deus ia cuidar de mim nesse país. Minha mãe ficava muito preocupada, ela falava assim, Joaquina, se as coisas não estão dando bem aí onde você está, é melhor você voltar, que aqui você vai poder trabalhar, porque você já fala inglês e tudo. Mas eu sempre dizia assim que eu tinha certeza que Deus ia cuidar de mim nesse país, que eu não queria voltar desse jeito, que eu gostei daqui e queria ficar aqui. Então, ela me incentivou a orar, pedir a Deus para que Ele me mostrasse o caminho certo do que eu ia fazer. E eu sempre dizia assim para Deus, se tu me colocares no avião, eu vou saber que você está me dizendo para mim voltar para Angola. Mas se eu não vou ir numa agência de viagem comprar passagem com meu dinheiro próprio para mim e voltar para Angola. As coisas estavam bem difíceis para mim, bem difícil mesmo. Tinha momentos que eu ficava sem trabalho, mas eu não podia contar isso para minha família, porque senão eles iam me pedir para voltar e eu não queria voltar. Eu tinha certeza que Deus ia cuidar de mim. E demorou como mais ou menos 5 anos, tinha oportunidades de trabalho, só que não eram boas para uma pessoa cristã como eu. Então, eu tive que rejeitar muitas oportunidades de trabalho, umas eram para trabalhar no sábado, outras eram para trabalhar em lugares que não é bom para cristãos, outras eram para trabalhar no bar. E eu tive que recusar todas essas oportunidades e ficar, às vezes, 3, 6 meses sem trabalho. Mas eu tinha certeza que Deus ia cuidar de mim. Demorou mais ou menos uns 5 anos, 4 anos e meio que foi acontecendo essas coisas. E no 5º ano, Deus deu a minha residência para mim. E Ele não deu uma residência que é como dar temporária para 2 anos, não. Ele deu uma residência de 10 anos para mim, que é uma residência permanente. E naquele dia, eu acreditei que Deus queria que eu ficasse aqui nesse país. E eu acreditei que a minha fé, na esperança de que Deus ia fazer todas as coisas certas para mim, não foi em vão, porque essa esperança que eu tinha, ele estava comigo naquele momento. A esperança não era só minha. Ele estava comigo naquele momento me falando assim, minha filha, essas coisas que Satanás está colocando na sua frente não é para você. Fica calma, fica tranquila, que eu estou preparando o melhor para você. E posso te garantir, tudo que ele me deu nesses 2 anos que eu recebi minha residência foi a melhor coisa que me aconteceu nesse país. Então, a esperança, a gente tem que ter sempre esperança, tem que ser sempre esperança. Porque Deus sempre, a Bíblia diz que Deus sempre tem os melhores planos para nós, os melhores. Então, a gente tem que confiar nisso e se apegar nessa esperança que é o melhor. E mesmo se as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer nessa terra, a nossa maior esperança tem que ser o céu. O céu tem que ser a nossa maior esperança. E esse é o testemunho que eu queria dar para vocês. Porque eu confiei, esperei e hoje eu estou vivendo a vida realmente que eu acreditava que Deus ia dar para mim. Outra coisa, eu não sou rica nem nada, eu sou pobre, mas eu tenho a melhor condições de vida que eu tinha quando eu cheguei aqui no princípio. Que Deus abençoe a todo mundo e obrigado pela oportunidade.
Amém, amém. Bonitos e Amém. interessantes comentários, onde nós vemos, e acredito que cada um de nós aqui presente, cada uma de nós aqui presente, tem um testemunho com relação à esperança. E esse testemunho certamente tem a mão de Deus, porque muitas das vezes nós fracassamos, nós ficamos com medo, ficamos com receio de avançar, mas isto é porque nós não confiamos totalmente no Senhor. Não estou com isto a querer dizer que não tenhamos confiança. Confiamos, mas como pecadores que somos, temos sempre os nossos momentos de fraqueza. Falo por mim, porque o facto de estar aqui a falar para todos, não significa que eu não tenha momentos de fraqueza, não significa que eu não tenha momentos de dúvida, mas é apegando-nos à palavra de Deus que nós conseguimos, mantendo essa comunhão, nós conseguimos confiar cada vez mais nele, e essa esperança vai permanecer nos nossos corações e nós vamos receber de Deus aquilo que ele tem preparado para nós. Porque muitas das vezes a nossa esperança está em coisas que não glorificam em nada o nome do Senhor. Mas nós ainda assim vamos, não, eu quero. Vezes há que o Senhor deixa acontecer para nos fazer ver que a vontade dele é diferente da nossa e nós acabamos por sofrer. Mas como ele é misericordioso, ele dá-nos sempre, ele dá-nos o livre-arbítrio, mas ele está sempre ali a fazer os possíveis de nos convencer, o Espírito Santo de nos convencer para que nós busquemos aquilo que realmente sejam as coisas de Deus. Eu gostaria de ler um pouquinho sobre o que diz o capítulo Existe Esperança, do livro Esperança para a Família, na página 79, que diz assim, e isto com base também nos testemunhos que, sobretudo da Yara, que tem a ver com relacionamento familiar, já seja entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãos, irmãos e irmãs. Nós muitas das vezes enfrentamos uma série de desafios que deixam fragilizada a nossa fé, deixam fragilizada a nossa esperança. Mas precisamos de ter em mente que todos esses desafios que nós vivemos são para o nosso crescimento, porque não podemos olhar para a vivência familiar apenas com um sentimento negativo, principalmente quando existem muitos problemas. Não devemos olhar apenas para o lado negativo, porque mesmo acontecendo coisas negativas, há sempre alguma coisa positiva que acontece. Eu costumo dizer várias vezes aos jovens, sobretudo, aos mais jovens, né? Porque eu também sou jovem. Aos mais jovens, sobretudo, que às vezes aquela energia negativa, aquele sentimento negativo que nós temos, ao invés de estarmos a motivar, a consolidar esse sentimento negativo, nós deveríamos transformar esse sentimento negativo em algo positivo. Vou dar um exemplo muito comum para nós mulheres. Há vezes que, ainda que seja por causa do período menstrual, ficamos, ou antes, durante a TPM, ficamos todas irritadas, ficamos todas nervosas, impacientes, mas muitas de nós, aquele estado negativo é passageiro, sim, mas acarreta toda uma série de coisas negativas, gritamos, chateamos-nos por tudo e por nada. Muitas de nós, o que é que fazemos?
Umas dedicam-se ao crochê, outras dedicam-se à cozinha. Vão para a cozinha e dá vontade de ficar o dia todo na cozinha, a limpar, a esfregar, a cozinhar, e os pratos que saem dali acho que são os mais saborosos. Então, é possível nós transformarmos aquilo que é negativo em nós em positivo, mas nós só conseguimos isso quando nós nos entregamos de facto ao Senhor. Quando nós queremos que Deus seja parte da nossa vida, que Deus seja essa esperança que vive dentro de nós. E voltando para o livro, eu vou ler. A esperança não se encontra só ao ser proativo, ao parar, ao pensar e escolher a resposta correta nas interações com os nossos amados. A esperança não se encontra só na possibilidade de buscar a ajuda de conselheiros profissionais capazes de auxiliá-lo a adquirir uma perspectiva mais adequada e a habilidade para construir relacionamentos mais saudáveis. A esperança não se encontra só na lembrança de fazer depósitos na conta bancária emocional dos membros da nossa família todos os dias. A esperança verdadeira está, como todas irmãs aqui disseram, a esperança verdadeira está nas promessas de Deus para ajudar-nos nas situações que parecem impossíveis. Porque quando nós vamos para Marcos 10, versículo 27, resumidamente diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, por que duvidamos? Por que às vezes caímos e levamos tanto tempo para levantar, se nós temos toda uma série de promessas que Deus nos assegura essa esperança? Nós precisamos de ter Deus ao nosso lado, pois tê-lo é muito significativo. Busquemo-lo em nossa jornada diária. Procuremo-lo quando tivermos que tomar decisões, porque muitas das vezes, eu quero comprar um carro novo. Simplesmente pego, vou ao banco, vou a representante, vou ao banco, peço um crédito, nem dei a mínima satisfação ao Senhor. Não façamos isso, irmãs. Por mais insignificante que nos pareça a intervenção dele, passamos tudo sempre buscando o consentimento, buscando a aprovação de Deus. Porque quando nós fazemos isso, as bênçãos são muito grandes, os resultados são magníficos, as decisões que nós tomamos. Irmãs, é interessante como Deus trabalha em nós. Às vezes temos decisões tão precárias, decisões tão doentias, mas quando o Espírito Santo toca-nos assim, dá-nos um belisco e diz: mas estás a pensar em quê? Dobra os teus joelhos, busca a palavra de Deus e o Senhor mostra-nos de várias formas que aquilo que nós estamos a pensar, aquela decisão que nós temos para tomar, não é a decisão mais acertada. Deus quer fazer parte da nossa vida. Quer falar conosco por meio da sua palavra, que é a Bíblia, e por meio da oração. A melhor escolha que se pode fazer no contexto da família, e quando falamos de família, não falamos só de marido, mulher, pais e filhos, mas a família restrita, a família alargada, incluindo os nossos amigos e também os nossos inimigos. A melhor escolha que se pode fazer no contexto da família é transformar Deus na principal coluna. Aqui no livro fala da principal coluna do casamento. O conselheiro e guia para nós e nossos filhos, uma fonte real de esperança quando tudo ao nosso redor parece sem solução. Então Deus faz-nos um convite em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E depois surge a pergunta: você lhe dará essa oportunidade?
eu costumo dar essa oportunidade a Deus. Nós costumamos dar esta oportunidade a Deus de entrar nas nossas vidas, de entrar nas nossas casas, sentar-se à mesa conosco, cearmos, Ele cear conosco e nós com Ele. Será que nós demos essa oportunidade? Será que nós demos a oportunidade de que Deus seja a esperança na nossa vida? Ou ficamos sempre a dizer, esse mundo, essas situações que me acontecem, tantas situações difíceis, às vezes uns vão para maus caminhos. Por favor, para todas nós, ou todos nós, vamos ter o nosso Senhor na nossa casa. Vamos buscá-lo todos os dias, vamos diariamente suplicar pela unção completa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia. Foi o Espírito Santo que Jesus deixou aqui na terra para nos consolar. Então, vamos todos os dias suplicar por esta unção para que Ele possa, de facto, nos transformar e nos fazer ver qual o caminho que nós devemos seguir, porque muitos estamos perdidos. Estamos perdidos. E quando nos demos conta, a irmã vem chamar de olha, não vai por esse caminho, vem por este. Eu estou cansado disso, Jesus nunca mais chega. Irmãos, sejamos pacientes e tenhamos esperança. A nossa esperança é que Jesus vai voltar e nós devemos manter esse compromisso conosco e com Ele, de que nós confiamos e vamos manter a nossa esperança viva até o dia que Ele voltar. Mais do que darmos esta oportunidade, mais do que acreditarmos na esperança, nós devemos orar para que cada dia, conforme eu dizia antes, orar pela unção do Espírito Santo para que cada dia nós consigamos viver na nossa vida esta realidade. A realidade de termos Deus presente ao nosso lado e ser o motivo da nossa existência e ser a principal esperança dos nossos corações. Eu fico por aqui, na esperança de que o Senhor continue fazendo morada nos nossos corações, fazendo morada nas nossas casas, dos nossos familiares, e fazendo morada no coração daqueles que não conhecem e, sobretudo, daqueles que se resistem a conhecer. Então, irmãos, irmãs, que o Senhor possa estar conosco. Eu não sei se há mais alguma coisa depois ou se já podemos entrar, fazer uma última oração. Nós vivemos esta semana, né? Mais ou menos uma semana e tal, para nós que fazemos parte aqui do grupo, e não só, mas nós vivemos um momento de medo, de dúvida, mas essa dúvida, esse medo transformou-nos, foi transformada em esperança, e caímos de joelhos todo o tempo pela nossa irmã Miriam. E nós temos um testemunho de que quando nós mantemos acesa a esperança em Jesus, os resultados dele são fantásticos. Não importa se esses resultados não nos agradem, mas os resultados deles são fantásticos. Vi um dizer aqui no chat que a Juscelina ainda vai falar. Tá bem. Juscelina, por favor, fale e depois então eu faço a última oração. Muito obrigada, irmã Sônia. Obrigada pelo momento que teve conosco. Obrigada pela pregação. Acredito que muitas de nós fizemos várias perguntas e muitas conseguimos responder e umas até não.
Bem, minhas queridas irmãs, para todas que estão aqui, mais uma vez eu peço muito obrigada por estarem aqui conosco. Dizer que na sexta-feira estaremos de volta. Na sexta-feira vamos falar sobre testemunhando em Cristo. Na sexta-feira nós vamos falar sobre experiências, né, que nós, como mulheres aqui mesmo no grupo, temos passado. Que diferença está a fazer na tua vida participar 3 vezes na semana nesse grupo? Que diferença você está sentindo na tua vida? Ser uma guerreira de oração, né? Então, convido todas as irmãs aqui presentes a voltarem na sexta-feira para falarmos sobre o testemunhando com Cristo. Também falar com as irmãs ou partilhar com uma das irmãs, né? Aquilo que Cristo tem feito conosco durante essa quarentena, né? Em que circunstância você teve que mudar, em que circunstância o grupo de guerreiras de orações entrou na tua vida e que você está a sentir uma mudança contigo mesma. Tu tens buscado mais a Deus, tens ficado mais na presença dele, né? O que você pensa fazer depois que essa quarentena termina? O que você pensa fazer daqui por diante? Se chegar mais a Cristo ou fugir dele? Então, minhas irmãs, eu convido todas as irmãs a virem novamente na sexta-feira, né? Para mais uma vez estarmos juntas e para mais uma vez ouvirmos as experiências uma da outra, ouvirmos quem estiver disponível para contar a sua experiência. Não deixem de partilhar os posters das irmãs que estão nos grupos do WhatsApp. Não deixem de partilhar os posters que nós temos passado nos grupos, nos vossos estados do Facebook, do WhatsApp, do Instagram. Quanto mais melhor, e quanto mais mulheres ouvirem os nossos testemunhos, ouvirem as pregações que temos vivido aqui, será ótimo. Eu vou convidar a irmã Sônia para nos levar em oração, para fechar assim, então, o nosso programa de hoje. Tá bem. Por favor, irmãs, inclinemos a nossa cabeça em oração. Louvado e exaltado sejas tu, grandioso Pai. Deus soberano, Deus poderoso, Deus amado, nosso amigo, nosso irmão, nosso Pai. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigado ao Pai, porque a esta hora nós tiramos do nosso tempo e estamos aqui a congregar, estudando a Tua palavra, aprendendo sobre Ti. Obrigada, Senhor, porque nós temos a oportunidade de Te conhecer. E viemos, Senhor, perante o Teu trono da graça, deixar cair todos os nossos fardos, todos os nossos pecados. Senhor, vem e purifica os nossos corações. Senhor, vem e dá-nos a Tua mão, porque nós sem Ti não somos nada nem ninguém. Querido Deus, a esta hora, que muitas têm filhos pequenos, muitas têm problemas de saúde, muitas têm trabalho para fazer, mas, Senhor, tiramos do nosso tempo para estar juntas e juntas te buscarmos. Oh Deus, venha derramar, continuar a derramar as Tuas bênçãos nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida dos nossos amigos, Senhor. Querido Pai, queremos fazer um agradecimento especial pela recuperação que já é notória na saúde da nossa amiga Miriam. Senhor Deus, obrigada ao Pai. Que todas essas situações difíceis pelas quais nós passamos sirvam de ensinamento para cada uma de nós. Que nós não desanimemos, Senhor, não deixes, não permitas que nós nos desanimemos perante Ti, que nós portamos a fé. Antes, pelo contrário, que nós mantenhamos a esperança, a fé, fervendo dentro de nós. Querido Deus, esteja com todos nós. Obrigado ao Pai pela oportunidade de conhecer um pouquinho mais, de aprender um pouco mais
a cada dia sobre a tua palavra e poder compartilhar com os nossos amigos, com os meus amigos. Senhor Deus, foram vários agradecimentos, mas esses agradecimentos, Senhor, são para ti. São para ti, Senhor, porque tu é que colocas dentro de nós o amor e a capacidade de meditar e de discernir sobre aquilo que tu nos ensinas. Obrigada ao Pai. Dá-nos agora uma noite tranquila e uma noite descansada. E que sexta-feira possamos estar aqui para testemunhar pelo que tu tens feito nas nossas vidas. Oramos com fé, deixando-nos nas tuas mãos de hoje para sempre. Em nome santo, por amor de Jesus. Amém.